Paz do Senhor, eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a morte do rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel. E a gente vai fazer um paralelo dessa morte, né, dessa atitude dele perante ali os seus últimos momentos, né, de vida. Uma atitude que refletiu toda a sua trajetória como rei ali em Israel. Nós sabemos que Saul foi o primeiro rei escolhido ali para governar o povo, né? O povo pedia um rei, o povo queria ser semelhante às outras nações e não se contentaram em ter um profeta de Deus, alguém ali que ouvia a voz de Deus e que transmitia a palavra para o povo. O povo não queria mais somente isso, o povo queria um rei, queria um governante. E nisso Samuel ali, né, até se entristeceu. A gente vê esses relatos em 1 Samuel, a gente vê esse trajeto até chegar ao primeiro rei ali. Nós sabemos que Samuel era um profeta, era um juiz perante o povo, e aí Samuel até se entristece com esse pedido, mas aí Deus fala com ele, eles não estão te rejeitando, eles rejeitam a mim, eles querem um rei, né? A postura do povo era uma postura de que se sentia desamparada de rei, né? Muitas vezes, né, trazendo um paralelo para o dia de hoje, as pessoas elas se sentem desamparadas de Deus, com Deus tão próximo, né? A palavra está tão próxima e na verdade elas abandonam a presença de Deus afastando ali Deus com as suas transgressões, com os seus pecados. E depois elas se sentem desamparadas por Deus e aí começam a solicitar outras coisas para colocarem no lugar daquela presença que já não está ali. Aquela ausência de Deus ocasiona mais pecado, ocasiona mais fraqueza, porque sem Deus nós não somos nada, sem Cristo Jesus nós não podemos nada. E aí as pessoas se sentem desamparadas e vão procurar em outros lugares, em outras coisas, em outras pessoas. E aí elas acabam enroscando suas próprias vidas no seu próprio laço, né? Nos seus próprios desejos carnais, os seus próprios desejos insanos do seu coração, elas acabam se enroscando. E foi o que aconteceu ali com o povo de Israel. O povo de Israel, não contente com aquilo que Deus tinha colocado diante deles, que era um profeta, um homem que ouvia a voz dele e que transmitia para eles a sua palavra. Não contente com isso, o povo quis um rei. E aí Deus escolhe ali Saul, um homem lindo, né? A Bíblia diz que Saul era muito lindo, Saul era um homem com cara de rei, né? Era um homem alto, era um homem bonito, com feições bonitas, e era um homem ali, provavelmente exatamente do jeito que o coração do povo de Israel estava querendo naquele momento, né? Só que o íntimo e o interior, quem conhece é somente Deus. Somente Ele conhece o profundo e o escondido do coração do homem, né? Às vezes a aparência por fora seja muito boa, muito bonita, mas por dentro ali as coisas não são tão boas quanto refletem no lado de fora. Na verdade, Saul, ele se mostra a princípio um homem comum, né? E um homem até temente a Deus. Ele, quando Samuel encontra Saul, ele estava procurando ali as jumentas de seu pai e estava obedecendo uma ordem de seu pai. Só que existem corações que não podem exercer poder. Existem pessoas que não podem exercer poder, elas não podem ter em suas mãos muitas vezes dinheiro, poder, status. Tem pessoas que não podem viver com isso, que não sabem lidar com isso, e foi o caso de Saul, né? Diante do poder, diante do reinado de Israel, diante dos seus privilégios, Saul se transformou em um homem autossuficiente. Para ele não precisava mais do profeta para fazer um sacrifício, ele decidia, ele passava por cima das ordens de Deus e o seu coração se corrompeu com o poder, seu coração se corrompeu com o reinado. Então Saul começa a executar as coisas conforme os seus desejos e as suas vontades. Então Saul se torna ali um homem inteiramente orgulhoso e soberbo.
Para ele não era mais espada por Deus, mas era espada por Saul. Tudo que ele fazia ali, a partir que o seu coração começou a se corromper com o seu status, né, com o reinado, Saul fazia tudo por ele. E até o momento da sua morte, Saul não desce desse trono, desse pedestal que ele mesmo se colocou. Porque um rei, um governante, ele governa para o povo, ele governa para o bem do povo, né? E quando o governante começa a olhar para si e ver somente o seu próprio bem, aí a sua vontade, o povo perece e ele vai se perecendo e se corroendo no seu próprio orgulho. Trazendo isso para a salvação, trazendo isso para a mensagem da cruz, muitas vezes as pessoas também estão perecendo no seu orgulho. Elas não conseguem enxergar e não conseguem ter os seus olhos e enxergarem Jesus como Filho de Deus. Elas até gostam da palavra, gostam do evangelho, gostam de ouvir falar sobre Jesus, mas peraí, Jesus é um bom profeta, Jesus era um cara legal, mas quem governa a minha vida sou eu. Ou seja, eu faço o que eu quero, e nisso não consiste um espírito quebrantado. Um espírito quebrantado o Senhor não rejeita. E Jesus, ele não anda com aquele, ele não faz parte da vida daquele que não se reconhece, não se conhece, não se reconhece como alguém que necessita de um Salvador. Alguém que tem pecados e que precisa ser purificado na palavra dele, na graça dele. Ou seja, a graça é um favor imerecido. Aquele que se acha merecedor do favor de Deus, da graça de Deus, ele não faz parte, ele não tem parte com Deus. Então o que aconteceu aqui foi que Saul não tinha parte com Deus. Porque Saul se achava digno e merecedor do seu status, digno e merecedor de ser rei de Israel, digno e merecedor de todas as coisas que seu coração desejava. Então Saul deixou de ter parte com Deus. Ele não tinha mais nada com Deus e foi isso que Deus falou com ele: você não tem parte comigo. Você foi rejeitado. Deus rejeita a um coração soberbo, um coração orgulhoso, que não se reconhece, como Jesus disse, né? Bem-aventurados pobres de espírito. O pobre de espírito se reconhece como aquele que não tem nada e que precisa da graça de Deus. Saul se exaltou, e aquele que se exalta será abatido, né? E aquele que se humilha diante de Deus será exaltado, né? Trazendo novamente para a salvação, trazendo novamente para a vida com Cristo Jesus. Você será exaltado, como Paulo disse, né? Nós estamos sentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós temos todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, né? Onde ele está, como Jesus orou, que onde eu estiver, eles também estejam comigo. Mas Deus procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E esses adoradores, eles se reconhecem como caídos, como quem tem pecados e precisam ser reconciliados com Deus. Se você acha que você não precisa, que você já anda com Deus, que você é merecedor, se você acha que anda com Deus, mas com um coração que dentro de você acha que você é merecedor dessa graça, você acha que Deus tem uma dívida com você. Nós somos devedores. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós somos os devedores e a nossa dívida foi paga na cruz do Calvário. Se você reconhece isso, você tem o favor de Deus, né? Deus não está, você foi reconciliado com Deus, mas se você não reconhece isso, você precisa clamar a Deus e se humilhar diante da presença de Deus para que você seja exaltado por ele. E Saul, ele se recusou a isso.
Saul, ele fez as coisas conforme a sua vontade. Saul se exaltou. E até no momento da sua morte, Saul não se recusava a se humilhar diante de Deus. A Bíblia diz que os filisteus pelejaram contra Israel e eles prevaleceram contra Israel. Os filhos de Saul foram mortos. Eles ficaram em 1 Crônicas, capítulo 10, que relata também a morte aqui de Saul. Diz que os filisteus, eles começaram o povo de Israel fugiu diante dos filisteus e eles caíram mortos nas montanhas. E aí os filisteus apertaram o cerco contra Saul e foram atrás de Saul. Saul já tinha, a sentença de Saul já tinha sido decretada por Deus, porque Deus conhecia o coração de Saul e sabia que Saul não iria se arrepender. E sabia que Saul iria continuar no seu pedestal. E aí a Bíblia diz que os filisteus apertaram e mataram os filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul. No verso 3 do capítulo 10 de 1 Crônicas diz: e a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o acharam, e ele temeu muito aos flecheiros. Saul encheu seu coração de temor do homem. Saul estava temendo ali a morte e a zombaria de si mesmo, do seu corpo. Saul não temeu a presença de Deus em nenhum momento ali na sua trajetória de reinado. Ele não temeu a Deus. Ele temia ao homem. Ele tinha reverência pelo homem e por si mesmo, mas ele não tinha reverência, ele não tinha tremor e temor para com Deus. E aí a Bíblia diz que essa peleja se apertou. Então Saul, em um determinado momento, ele vira para o seu escudeiro. Verso 4 diz assim, então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos escarneçam de mim. Olha o medo de Saul na hora da sua morte, num momento de cerco fechado contra a sua vida, num momento em que ele deveria ali se consertar diante do Senhor de todo o seu coração e reconhecer a sua miséria, reconhecer que ele não era nada sem Deus, reconhecer que ele não podia nada sem Deus. Ele sabe o que Saul estava temendo? Saul estava temendo que eles escarnecessem dele. Saul estava temendo que eles zombassem dele. Olha, tamanho era o orgulho de Saul, tamanho é o orgulho de muitas pessoas que negam Jesus Cristo em suas vidas como Filho de Deus, Deus na terra, Deus em carne. É o medo de ser escarnecido, medo de ser zombado, medo de ser humilhado pelos outros, mas não temem não temem a presença de Deus, não temem a Deus. Aquele que se exalta, aquele que teme ao escarnecedor, a ser escarnecido pelo homem, ele zomba no seu coração, ele rejeita a Deus, ele rejeita o Senhor Jesus. Então, trazendo mais uma vez aqui para o momento da morte de Saul, então Saul estava com medo de ser escarnecido pelos filisteus. Então ele prefere ali pedir a morte pedir para que o seu escudeiro te mate, antes que ele seja escarnecido pelos filisteus, antes que ele seja morto pelos filisteus e escarnecido por ele. Então Saul, ele se idolatrava. A idolatria de Saul era por si mesmo. Saul, ele tinha uma autoexaltação tão grande que naquele momento a única coisa que ele temeu foi que ele fosse escarnecido e zombado pelos filisteus após a sua morte, por morrer nas mãos deles. Só que o seu servo se recusou em fazer isso. A Bíblia diz que o seu escudeiro não quis fazer isso. Ele não quis atravessar a espada em Saul, ele não quis matar Saul. E aí a palavra de Deus diz que então Saul tomou Saul a espada e se lançou sobre ela, né? Saul se lançou sobre a espada. Saul preferiu o suicídio, preferiu a morte. Ele não escolheu ali naquele momento se rebaixar e se humilhar diante de Deus e clamar por ele.
Saul achava que ele era suficiente para ele. Então a Bíblia diz que Saul, nesse momento aqui, ele comete esse suicídio, ele se lança sobre a espada, né? E aí a morte de Saul causa a morte do seu escudeiro. Um morto leva um outro morto para a sepultura ao lado dele. Um incrédulo, ele gera incrédulo também ao seu redor. Isso é muito nítido e muito perigoso, né? Assim como alguém renascido de Deus, renascido do Espírito, ele também ao seu redor, a vida de Deus o enche, e a vida de Deus enche outros ao seu redor, né? A morte ali de Saul leva o seu escudeiro também a se lançar sobre a espada e morrer, né? Então o que nós tiramos aqui de lição com a morte do rei Saul, com o seu suicídio aqui neste momento? Que o orgulho é um pecado que gera outros pecados, né? O orgulhoso, ele vive uma cadeia de pecados, porque ele rejeita a Deus, ele rejeita a pessoa de Jesus Cristo. O orgulho faz com que você não se conforme em ser salvo pela graça, mas você quer ser salvo por si mesmo. Você quer que as suas obras te salvem. O orgulhoso, ele não se contenta em ser salvo sem merecimento. Ele quer um merecimento, ele quer um aplauso, ele quer algo para ele, porque o orgulho e a altivez, a autossuficiência do seu coração faz com que você não aceite a graça, não aceite a redenção, não aceite o sacrifício de Cristo. Que você possa meditar nessa palavra, possa ler a Bíblia. Leia a Bíblia e conheça o Senhor Jesus. A tua palavra diz que você é limpo. A palavra do Senhor diz que nós somos limpos pela sua palavra. Então que você venha buscar todos os dias ser limpo pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe.